Fábio, professor. Meu nome é artístico. Na verdade, eu caí de paraquedas na publicidade. Eu sou formado em administração de empresas e eu sempre trilhei uma carreira voltada para administração de empresas mesmo. E pós-graduei na área. Só que eu sempre tive, paralelamente, um envolvimento com música. E esse envolvimento foi me encaminhando para os veículos de comunicação. Então eu acabei chegando numa rádio, a Rádio Transamérica, entrei lá como DJ, depois eu fui convidado a ser locutor da rádio e depois eu assumi o cargo de diretor da rádio, diretor artístico da rádio. Mas eu acho que por essa habilidade mesmo administrativa, né? Acabei sendo levado para essa função gerencial. E o IESB precisava, no curso de Publicidade e Propaganda, alguém de mercado que ensinasse rádio para os alunos de publicidade e que tivesse formação acadêmica, pós-graduado, enfim. E na época o coordenador Casulo, ele me convidou a assumir essa vaga de professor aqui. Então eu fui puxado para o curso de Publicidade por meio dessa entrada que eu tive na rádio, né? E eu acabei gostando. Comunicação era uma das minhas opções quando eu pensei em prestar vestibular, mas acabei não seguindo. Foi isso, eu acho que eu tenho uma habilidade com comunicação e essa habilidade me fez ter empatia pelo curso. Aí essa empatia acabou também me levando a considerar uma empresa nessa área. 2000, me formei em 2000 e eu entrei no IESM em 2005. Então teve um tempo que eu me dediquei à carreira administrativa e depois entrei na rádio em 2003, mais ou menos, pra você ter uma ideia. Então foi justamente nesse período que eu entrei na rádio que a coisa começou a se consolidar aqui também no IESM. A ideia foi o seguinte, acho que esse lado administrativo é muito forte, né? Então eu prestei durante uns 5 anos consultoria empresarial. Era como se fosse um médico das empresas. Ia lá e olhava os problemas que as empresas tinham e a gente dava soluções para esses problemas. Ao longo desse meu trabalho aqui no curso, eu conversando com os alunos para saber como é que era o dia a dia nas agências, conversando com alunos que eram da parte dos clientes, né? E eu comecei a perceber problemas de relacionamento entre as agências e esses clientes. E foi me dando uma vontade de estar atuando, né? De abrir uma empresa para que não cometesse esses problemas, né? Então foi quando eu tive a ideia de abrir uma agência experimental, isso em 2011. E essa agência, eu convidei 2 alunos que acreditaram no projeto e a gente começou. As dificuldades que eu encontrei foram, assim, como todo empresário tem, né? De abrir uma empresa, ter mão de obra, formar uma clientela, as dificuldades burocráticas de junta comercial, trabalhistas, mais relacionadas a esse sentido. O primeiro nome que eu pensei para a agência era... Eu queria assim, quando a gente pensa, né, publicidade tem que ser uma coisa, tem que ter uma sacadinha, né? Era um dos preceitos assim, que eu tinha que seguir para montar a agência, né? Então eu queria que o nome da agência tivesse uma relação com algo vital, que é a comunicação. Então assim, toda empresa precisa se comunicar. Empresa, pessoa física, jurídica, né? A gente não se comunica bem, as empresas também. Só que as empresas têm uma necessidade muito maior de comunicar, internamente, externamente, mercadologicamente. Então, pensando que é uma coisa vital, eu queria que o nome fosse realmente, simbolizasse isso, algo vital. E aí eu fiz uma pesquisa e na época a gente chegou a um nome Oxi, de oxigênio, tinha a ver com oxigênio, então oxigênio é uma coisa vital, né, que todo ser humano precisa. Só que aí a gente, vamos fazer Oxi, vamos assumir o Oxi, vai ser legal, Oxi, tal. Mas aí apareceu uma droga com o nome Oxi. Então eu falei assim, não vou usar o nome da empresa com o nome da droga, né? Então eu queria algo que simbolizasse também Brasília, que era uma empresa de Brasília, com coisas de Brasília, e algo que fosse também necessário, né? Assim, vital. E aí a gente chegou nessa outra palavra, eixo, né? Tudo tem um eixo, né?
quando você está fora do eixo, você está errado, né? Então a gente queria trabalhar com o eixo, que é uma coisa que vai te dar uma base para você trabalhar, que é algo que você precisa. Se você não tiver eixo, você não consegue ficar em pé, enfim. E aí, nada, né? Nenhuma estrutura física. E além disso, eixo lembra eixo W, eixo de eixão. Então você consegue fazer essa ligação com Brasília. E muitas vezes não dá tempo de fazer tudo. Então você precisa planejar muito bem o seu dia, né? Já foi muito pior. Hoje assim, eu toco menos, mas foi porque eu sou pai recente. Assim. Mas o filho consome muito mais tempo do que qualquer outra coisa. Bom, são escolhas que você tem que fazer, né? O que eu vou abrir mão agora para poder dar aula de manhã? Essas escolhas, elas têm consequências às vezes ruins, tá? Eu já tive problemas como funcionários que, por exemplo, cresceram demais porque a gente acaba tendo que delegar para eles determinadas responsabilidades e autoridade. Os caras crescem, lidam com clientes e acabam querendo te dar um tombo, querem montar uma empresa concorrente. Você tem a questão de ter pessoas, por exemplo, que precisam de uma chefia ali em cima, dando pressão, senão ela não rende. E aí você tem problemas com o cliente por causa disso, porque não sai no prazo. Mas como eu falei, é um verdadeiro milagre. Você tem que se organizar para poder dar uma aula bacana, né? Você não desagradar o seu cliente aqui, que é o aluno, né? E não desagradar os clientes lá. Então assim, eu tive que realmente separar, delegar responsabilidades, que às vezes isso é ruim, como eu falei, né? E saber conciliar esses problemas que você tem. Agência, por enquanto, não. A gente não é uma agência de comunicação integrada, a gente é de publicidade e propaganda, né? Então, volta e meia, a gente sente em determinados clientes a necessidade de orientá-los ou sugerir determinadas terceirizações de trabalho, né? Então, se você tem um cliente, por exemplo, que é vamos supor, um evento, né? Um evento, é importante ter um jornalista para te dar um assessoramento, né? Comunicar com os veículos, caso tenha alguma crise, ele saber lidar com essa crise, né? Para que o cliente não saia com a imagem ainda mais manchada, né? Enfim, ou seja, minimizar os problemas que possam ocorrer, né? Olha, assim, eu não estou muito tempo na publicidade, né? Eu acho que as pessoas que estão há mais tempo, sei lá, uns 10 anos pelo menos, né? Elas conseguem notar diferenças muito grandes, né? Mas, assim, nesses 8 anos que eu entrei no curso aqui e comecei a ter contato, né, com a publicidade, eu pude perceber mudanças gritantes mesmo, né? Não só na questão... Primeiro começa pela base, né? Ou seja, a tecnologia influenciando a comunicação, que influencia o comportamento da sociedade, né? Então são 3 coisas que elas uma cadeia de reações que vão impulsionar mudanças em várias esferas, né? Então você tem, por exemplo, hoje uma facilidade muito grande à tecnologia, no caso, por exemplo, técnico de publicidade. Eu consigo mexer num programinha que faz a parte gráfica, né? Mas a pessoa não tem noção por que ela está fazendo isso, né? Então assim, hoje a técnica ela está muito acessível, né? Mas a questão do conteúdo, saber a técnica de você desenvolver um conteúdo é mais complicado. A gente percebe muito bem isso nas primeiras propagandas, que você não tinha tecnologia suficiente, né? Então os publicitários tinham que pensar no texto, tinham que pensar no sentido, na lógica, no conteúdo. E hoje se preocupa muito com a forma. Eu consigo fazer simulações virtuais, simulações 3D, então isso atrapalha bastante. Além disso, a gente tem um processo de saturação midiática, né? A gente tem muitos impactos, né, na sociedade. Qualquer lugar você está sendo impactado por publicidade, então isso também dificultou, digamos assim, para o publicitário, para quem trabalha nesse mercado, escolher como ele vai chegar, que canal ele vai usar para se comunicar com o público-alvo dele, enfim, e como ele vai ser inteligente nesse canal para se diferenciar dos outros. Então assim, está muito mais complexo fazer publicidade hoje em dia. E ao mesmo tempo a gente percebe que
está muito mais difícil também de ter resultados bons. Acima de tudo, é uma pessoa que tem que ser humilde. E é totalmente o oposto que a gente percebe hoje no curso de publicidade. A galera já chega se achando, né? Então, é um problema porque a gente tem que discutir determinadas técnicas, o que dá certo. Não é uma ciência. Infelizmente, comunicação, ainda mais nessa parte de publicidade e propaganda, não é 1 mais 1 igual a 2. Tem coisas que dá muito certo, né? E tem coisas que você fez certo e dá muito errado. Então, a humildade seria a primeira, digamos assim, que não é o último degrau da sabedoria do publicitário, entendeu? Essa humildade. Então, teria que ser, digamos assim, a base. Fora isso, eu vejo assim, no caso da faculdade, a gente tem a questão do respeito, né? Também, as mudanças sociais causaram, acho que, uma mudança comportamental também no aluno que está chegando aqui. Ele já chega mais despreparado, por causa do nível educacional que ele vem recebendo ao longo do básico, né, do ensino básico e do médio. E ele também ele chega sem respeito. Eu acho que assim, você está vendo que eu não estou falando nada técnico, né? Eu estou falando umas coisas mais em relação a comportamento, porque isso vai ser muito importante na hora de você receber o aprendizado, né? Eu não vejo, fora isso, ele vai aprender, porque tem muitos caminhos da publicidade para você escolher. Às vezes a pessoa pensa que publicidade é só fazer um desenho bonito, fazer uma arte bacana e um texto legal. Não, isso ali é um feijãozinho dentro da feijoada, entendeu? Você tem muita coisa para seguir. E ainda mais com essa parte virtual, né, internet, novas profissões, novas atividades surgiram. Então, assim, eu vejo mais como um perfil comportamental do que um perfil técnico mesmo para publicidade. Agora, a pessoa tem que gostar de pressão, tem que gostar de comunicação, tem que gostar de não ter rotina, né? São outras coisas que a gente percebe.